os comerciais. Entrou em campo para salvar um ponto do Vasco. Mas isso é de uma idiotice tão grande. Quer dizer, o que representa para o Vasco aquele ponto? Eu deveria ter entrado em campo, se quisesse defender, quando o Vasco estava ganhando, para ganhar os 3 pontos para o Vasco. Agora, quem foi o grande prejudicado naquele negócio do Paraná? Botafogo, o que está concorrente direto dele, e querer atribuir 3 pontos ao Paraná, isso é um absurdo total. Quer dizer, porque você vai prejudicar o concorrente. Ele não ganharia aquele jogo nunca, se tivesse uma arbitragem correta. E então você, de repente... naquele momento poderia ganhar. Bem, mas fruto de quê? Fruto de uma distorção por parte da arbitragem, e você ia beneficiar o Paraná em detrimento de outros clubes que estão disputando junto com ele. Mas quando você entrou em campo, invadiu em campo, você não pensou isso? Não, eu quando entrei em campo, entrei para... A minha torcida ia fazer um linchamento. Ela estava prestes a invadir o campo. Ali o árbitro. É claro que é seguro. Ali o árbitro. Meu amigo, aí é que está. Aí é que vocês têm que entender a coisa. Vamos fechar aqui esse assunto. Vamos fechar, mas fechar bem. São Januário é seguro. É mais do que seguro que não tem nenhum estádio do mundo que você não possa invadir. Nenhum. Se você quiser, que você quer que eu te conte, o Maracanã é seguro? Não. Então qual é o que é seguro? Que é para eu te dizer que teve invasão. Sei. Porra, então não vai por aí. Ele é seguro, todo estádio é seguro. Agora, não existe estádio, por mais seguro, nem que você ponha um muro de 10 metros, com aquele árbitro apitando, não existe estádio seguro. Então, a minha invasão foi para ser invasão de um só, para não ser invasão de 500. Aqui a gente concordou. Semana passada a gente concordou. Eu não concordo. Eu não concordei. Peraí. Eu não concordo. Acho que eu vou entrar em campo. Na minha opinião. Você não tinha em campo. Deixa eu só falar uma coisa. Eu tinha que entrar em campo. Quem te falou? Eu. Mas porque você não tem a minha responsabilidade. Para você, se acontecesse lá alguma coisa ou não, para você era indiferente. Você ia atribuir a culpa. Claro, sim, senhor. Claro que você ia atribuir a culpa, então, provavelmente a mim, porque o estádio não tinha segurança, porque tinha mais gente, porque não tinha policiamento. Segurar o povo é difícil. Claro, amigo, você não tinha nenhuma responsabilidade. E eu tenho responsabilidade com o que acontece no meu campo. Agora, quando vocês emitem opinião, porque é fácil emitir opinião, você não tinha nenhuma responsabilidade no que viesse a acontecer. Se a minha torcida invade, se acontecesse alguma coisa, eu não tenho dúvida. Quem garantia que a torcida invadir? Que isso? E quem garantia que não? Então, quem garantia que não? Então, por que se você tem que entrar? Quem era a culpa? Se quem invadisse, quem era a culpa? Da organização do espetáculo. Claro. Claro. Não, de responsabilidade de quem? Quem é o que é o espetáculo? Claro. Então, por esta razão, como eu tenho a responsabilidade no meu campo, do que aconteça no meu campo, é que eu fiz isso. Agora, o problema se você me perguntar, é errado ou certo? Para mim é certo. Se você me perguntar, vai fazer isso, se acontecer outra vez, vai fazer? Faço 10 mil vezes. Toda vez que tiver que acontecer algo, que eu sentir que isso está prestes a acontecer, vou fazer. Eu tenho que dar satisfação, primeiro é a minha consciência, ponto 1. Porque eu tenho a responsabilidade de estar dirigindo um clube e eu sei muito bem o que acontece. Se amanhã, qualquer problema que fosse ocorrer lá, ia dizer assim, tinha pouco policiamento. Mas o Vasco não providenciou para ter mais policiamento. Mas não tenha dúvida. O pessoal invadiu. Mas aquele alambrado do Vasco é muito pequeno, tinha que ser mais alto. Eu não tenho a menor dúvida que isso ia acontecer. Então, diante disso, isso é uma questão de momento. Claro. Porque se eu tivesse que invadir o campo, que a minha vontade era essa, por exemplo, se eu tivesse certeza, eu já disse isso, se eu tivesse certeza que eles iam invadir o campo e só iam dar supapo naquele juiz, eu comandava a invasão. Entrem e deem supapo nele. Agora, eu não tinha certeza disso, inocentes iam pagar por isso, que não tinham nada a ver com isso, ia entrar num conflito, e evidentemente que aí eu tinha que tomar essa posição. Eu acho muito mais grave, por exemplo, no jogo Vasco-Corinthians, um torcedor entrar e dar um chute no Ramon. Claro. Absurdo. Claro, isso é uma facada. Claro, mas, pô... Amanhã eu quero tomar foto. Vocês leram em algum lugar que o Pacaembu está interditado? Que o Corinthians não vai jogar mais lá? Tinha que interditar o Pacaembu. Mas lá é outro mundo. Mas vai de encontro lá com é o São Paulo, é outro mundo. Mas o problema maior é esse. É numa invasão dessa
tá certo? Um torcedor, não digo um dirigente, porque não existe isso, mas um torcedor mais exaltado, né? Dá sei lá, uma facada, um tiro, um negócio, uma paulada. É isso que eu entrei. Pois é, num jogador dele. Agora, eu gostaria de colocar uma coisa aqui. Por exemplo, se a CBF, eu também acho, concordo com você, Eurico, se a CBF é que comanda isso tudo e está largado dessa maneira, muito bem. Não vem aí, ou não tem aí o Clube dos 13, não tem aí uma liga? A minha pergunta é essa. Por que não tira isso da CBF e essa liga que está chegando, não sei se é isso, é a minha pergunta, não forma um quadro de árbitros, tá certo? Para apitar o jogo ou os jogos da liga. Não pode existir isso? No caso, a CBF ficaria só com a seleção brasileira. E os clubes? Ou com o Clube dos 13? Ou essa federação que vai entrar aí, essa liga que vai entrar aí, administrar tudo isso. Inclusive a arbitragem, colocando um outro quadro. E essa arbitragem sendo profissional, como disse o Montenegro. Profissional, por quê? Vai perder a grana, vai doer no bolso, igual aos profissionais. Como essa expulsão do Juninho, por exemplo, vamos admitir, eu vi o jogo, vamos admitir que o Vasco, pela expulsão do Juninho, vamos admitir, punisse o Juninho com 60% do salário, ou 30% do salário. E aí? Juninho poderia entrar na justiça, tá certo? Reivindicando o direito dele de trabalhar, porque ele foi expulso injustamente, e da grana que foi tomada do bolso dele. E a arbitragem, que fez essa barbaridade aí? Não estou nem discutindo as invasões. No dia seguinte, ele apitou outro jogo, decisivo ou não. Então está errado, tem que doer no bolso dele também, ó. Tá certo. Tá certo? A hora que você foi punido, foi. Você não vai receber. O leite das crianças vai ficar curto, como ficaria no nosso. Nós já estamos colocando como jogador. Tá certo. Mas... Esse aqui é o grande problema. E se eu, por exemplo, como jogador de futebol, que já aconteceu, se eu sou expulso eu sempre fui expulso legalmente. Sempre fiz o que tinha que fazer e ia expulso 0-0. Eu sou expulso numa jogada daquela do Juninho, eu dou uma trombada nele. E acaba o problema. Eu falei trombada que está acontecendo com o Botafogo. Trombada, está batendo de frente a situação do Botafogo. É delicada. E imagine que quem falha aí ajuda o adversário a marcar o gol. Vamos ver alguns lances curiosos do nosso futebol. Erros como o de Enciso do Inter, que marcou este gol contra. O zagueiro do Guarani também colaborou para este golaço por cobertura. Agora é a vez de Fabrício da Portuguesa marcar. Depois da confusão na área, o jogador do Dunaluz, o Henrique, deu um toque sutil e mais um gol contra o Patrimônio. Até o câmera ficou perdido. Na terceira divisão, vejam o que o zagueirão do Dom Pedro, time de bombeiros de Brasília, aprontou a favor do Fluminense. A fase não é boa, é claro, mas os tricolores agradeceram. Mas e os goleiros? Tem cada bobeira. O goleiro Emerson do Juventude viu a bola passar e não fez nada. Lembram o que fez o goleiro artilheiro Rogério Ceni do São Paulo contra o Boca Júnior? Ele foi sair jogando e se deu mal. Melhor para os argentinos. Pior, fez o goleiro do River Plate, que quis sair jogando com estilo e acabou entregando de bandeja o gol. Na Europa também teve bobeira. O goleiro Resp do Barcelona tocou para o zagueiro. Um deixou para o outro e quem aproveitou foi o atacante adversário, que não perdoou. Golaço. Agora na Inglaterra, um frango a Manchester. Vejam só, parecia que o goleiro máximo do atual campeão inglês estava com sorte. Mas foi só a bola aparentemente tranquila ir para o gol e... é gol! Aos torcedores do Manchester, a imagem do desespero. A mão na cabeça da galera ali atrás é fantástico. Bom, vamos dar uma paradinha no programa, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte. E tem que ter um pouco de educação, respeitar mais as pessoas. Pô, ele fica, o pessoal da imprensa vai entrevistar ele, ele quer quebrar a câmera, quer bater nos outros. Acho que ele não deve ficar, não. No meu pensamento, acho que não. Acho que ele é muito, demora um pouquinho de educação, ser mais humano que todo mundo. Na minha opinião, eu acho que ele não deve ficar, não. Acho que ele deve sair. Eu acho ele como um dirigente, ele não pode agir assim, como uma pessoa pública, ele não pode agir do jeito que ele vem agindo, ofendendo as pessoas moralmente, chamando os árbitros de burros.
que ele tem que procurar orientar os árbitros dele a fazer um bom trabalho. Então eu acho que quem está com diarreia não é aquele juiz que é uma pessoa super educado, que sempre atendeu muito bem a imprensa, e você vê que o Armando Marques sequer atende bem a imprensa. Quer dizer, ele está mais muito preocupado aquela coisa da imagem em relação a ele, que já foi há alguns anos. Eu me lembro, vou te contar uma história. Eu hoje estou com 42 anos. Eu estava com 11 anos no Maracanã, joguei, eu fiz uma jogada, e não saiu legal como gostaria. Então eu fiquei triste, né? Eu falei, poxa, fiz isso, uma coisa normal no braço. Ele meteu o dedo na minha cara e... O Armando Marques deve continuar na direção da arbitragem no Brasileirão? Eu penso que sim. Porque ele foi um grande juiz e, consequentemente, pode ser um bom dirigente de arbitragem, desde que ele não fale aquelas coisas que ele falou. Do Paulo César Faria, do Paulo César Faria, do Paulo César Faria. Paulo César Faria já é outro, é o Oliveira, amigo, é Oliveira. Tem que se ligar mais um pouco. Paulo Roberto. Quem é Paulo Roberto? O árbitro. Paulo César. É Paulo César Oliveira. Roberto, tem nada de Roberto, é Paulo César Oliveira. E não é Faria. Ele não fez, é o Oliveira, Rapidinho aqui, antes do fax e meio, também estou com correspondência um pouco atrasada. O pessoal da Rádio Mega 90,9 de Brasília, obrigado pela audiência. Maracanã e tal, é o Carlos Nascimento, de Nilópolis, o Reginaldo, Rodrigo Rafael Curvelo da Tijuca e o Roque Ronaldo de Vila Costa. Fala, Bocage de fax. O Diogo Manuel Rodrigues Gomes, que é aniversário, é torcedor do Vasco, mora aqui no bairro do Peixe, em Jacarepaguá. Enfim, está feito o seu registro, como você pediu. Obrigado pela audiência. Já o Ernesto Castro de Camaquã, na Bahia, parabeniza o programa. Ele lembra que o Flamengo é freguês do Vasco há 7 anos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Já o José Carlos Orfan de Recife diz aqui, só falta agora o Ibama querer multar o Edmundo por haver dado um chocolate nos urubus. Está feita. Saudações vascaínas, obrigado. De Ricardo para o senhor Montenegro, de Natal. Diz assim, sou botafoguense e gostaria de ver jogando no Botafogo o Robson, que atualmente joga pelo ABC. Faz a sugestão aqui e tal, salário, não sei o quê. Montenegro, depois eu te passo esse fax. Manuel Dali Neto, sofredor tricolor do Rio de Janeiro, diz que para homenagear o Gerson, o Fluminense é brincadeira. Como vascaíno, fiquei muito feliz com a vitória sobre o Flamengo. É o José Suzano, de Vitória, Espírito Santo. Eurico, você realmente entende mais de futebol do que o Lopes. O Géder é melhor que o Odivan, diz o Alain Oliveira do Rio. Já o Alberto Freitas, de Niterói, pergunta o que vai acontecer com o Fluminense agora, Gerson? Só Deus sabe. E diz aqui o Marcelo Paulo de Vila Velha, Espírito Santo. Como era de se esperar, aconteceu de sempre. O Vasco vence nos amistosos, mas na hora do título só vai dar Mengão, se chegar lá. Peraí. Ele está mal informado, esse rapaz. Esse rapaz está mal informado que cada jogo com o Flamengo é um título que se disputa. O Flamengo só pode ganhar agora no próximo milênio. Nesse, Zé Fini. Primeiro, podem se cruzar nas finais. Quem? Flamengo e Vasco. E o Flamengo vai para as finais? Não sei, mas pode. Não pode. Não é hipótese. Não vamos repetir. Só no próximo milênio, amigo. Tá, só uma coisa. Não vamos repetir os erros dos demais. O milênio só termina ano que vem. O ano 2000 ainda é esse milênio, ainda é esse século. Então o jogo de hoje não foi o último do século, nem o último do milênio. Qual é o próximo milênio? Só a partir de 2001. É 2001 só? Mas para nós começa em 2000. O milênio é até o final de 2000. Mas o nosso milênio termina agora no final do ano. Só no próximo. Júlio Juliano de fora. Montenegro, Túlio volta para o Botafogo? Você quer mais uma chance no milênio? Nobre deputado, nobre deputado, deixa o Montenegro responder, nobre deputado. Eu só queria saber se você chega, você tumultua o programa, chega atrasado. Não, você quer mais uma chance no milênio? Meu jovem, quem quer ter uma chance no milênio é o Vasco que perdeu para o Flamengo na final do estadual. O que aconteceu hoje? Gerson Montenegro. Campeonato Brasileiro. Vamos ver o bate-boca de Flamengo e Vasco aqui. Montenegro. Responda, Montenegro, vou deixar. Olha, nós vamos começar do zero o ano que vem. Eu acho que a situação do Botafogo é uma situação humilhante, dramática. No ano de 1999 a gente tinha que apagar da nossa história um campeonato estadual horroroso, pífio. Ficou em 8º lugar. Vários times que estão disputando a 3ª divisão ficaram na nossa frente. Uma Copa do Brasil, que foi uma das maiores decepções da história do Botafogo, com mais de 100 mil pessoas no Maracanã. E uma Copa do Brasil que ajudou o Botafogo a estar hoje nessa situação.
E não é referência para nada. Você vê que os clubes que chegaram à final da Copa do Brasil estão hoje todos ameaçados de rebaixamento. No caso do Juventude, do Internacional, do Botafogo. Enfim. Você encontra explicação para isso, inclusive? Encontro. Eu acho que a explicação não é culpa do Botafogo, eu acho que é uma coisa natural que está acontecendo no futebol, que é a transição dessas parcerias milionárias que são o futuro do futebol. Agora, a segunda explicação é culpa exclusivamente do Botafogo, nossa, dos dirigentes de não terem encontrado um elenco, um time capaz de disputar um campeonato tão difícil quanto é o brasileiro. Quer dizer, não serviu de aviso a 8ª colocação no estadual, não serviu de aviso a decepção da Copa do Brasil e, sabe, você não chega a 3 meses sem uma vitória impunemente. Nós quase chegamos a 4 meses, entendeu? E sem elenco, sem vontade. Quer dizer, na verdade foi montado um time que era para ter ficado em 12º, 14º, 16º lugar na competição. E esse time do Botafogo teria condição, em condições normais, a chegar a essa posição. Mas, virando a bola de neve, o trauma dos jogadores, o nervosismo, nada dá certo, é a fase. Alguém chamou a atenção, por exemplo, da cara do Sérgio Manuel, depois desse gol dele de quarta-feira. As pessoas não conseguem sair de casa, não conseguem trabalhar direito, treinar. Isso vai virando bola de neve. Então, se você montou um time para ser 14º, num campeonato onde o equilíbrio é total, a última colocação está logo ali. Essa é a questão do equilíbrio até. Do 2º colocado, que é o São Paulo, ao 8º, que é o Palmeiras, a diferença é de 2 pontos. Pois é. Acontece, é o que eu estou falando, quer dizer, você tem que ter elenco. É um campeonato muito difícil, um campeonato... Além disso, o Botafogo também tem 5 ou 6 jogadores que todos nós esperávamos mais e que eu nunca vi isso. Todo mundo numa fase muito ruim. Jogadores como Sérgio Manuel, ele mesmo diz. Jogadores como Valdir, jogadores como Rodrigo, como Zé Carlos. Então, você, por exemplo, você tem no Vasco, às vezes o Donizete não está jogando bem, mas aí vem o Edmundo e estoura. Você não tem o Viola jogando bem, mas aí você tem o Juninho jogando muito bem. Agora no Botafogo, os 5, 6 principais jogadores estão rendendo muito menos do que podem render ao mesmo tempo. Ô Montenegro, o Botafogo de um tempo para cá vem fazendo boas campanhas nas categorias de base. Por que não se aproveita um jogador sequer no time de cima? É difícil. Estava perguntando exatamente isso ao Gerson. Quem começou a fazer um trabalho desse tipo, desse nível no Botafogo, há 10 anos atrás, com o Antônio Rodrigues, foi o Gerson. E eu vejo o Vasco, por exemplo, com vários jogadores das divisões de base, o Flamengo também. O Botafogo tem excelentes jogadores, posso listar 8 aqui. O Léo, o Felipe, o Daniel, o Zé Carlos veio de baixo, o Baltazar, o Rafael, o Leandro, lateral esquerdo. Mas, não sei, quer dizer... Não, mas você botar numa fase ruim o jogador... Também queima, sim, também queima. Mas isso agora, já vem há muito tempo, poderia já soltando. É verdade, mas acontece que se você não aproveita a oportunidade e você quer aproveitar o jogador quando está na fase ruim, aí, amigo, aí é... você queimar também aquilo que você tem de aproveitável. Esse problema tem que ser progressivo. O jogador não pode chegar, a não ser quando ele é fora de série, mas ele tem que ir lentamente, tem que acreditar nele, tem que insistir no jogador. Os jogadores meus lá no Vasco, por exemplo, eles ficam, para vir jogar no time principal, eles levam uns 3 anos, pelo menos. Mas toda vez o Vasco tem 4, 5 jogadores. Sim, tem, mas o que eu digo, mas ele vai, ele volta, ele continua com o jogo, dá uma incursãozinha, depois ele está aqui, depois... Aí até ele realmente sedimentar e ter condição de jogar, porque você jogar responsabilidade, por exemplo, num menino desse que está subindo, para ele vir resolver o problema que se apresenta, é duro. O Botafogo tem 2 jogadores que esperava muito deles e passaram 4, 5 meses machucados.
Felipe e o Leandro. Então, quer dizer, tem isso também, alguns jogadores do Botafogo estão vindo de baixo e se machucam. A fase realmente nada ajuda, né? Deixa eu dar uma cortadinha no papo aqui e vamos usar também. Agora o Júlio, porque vai ter um Mundial em janeiro no Rio de Janeiro. Vai ter um Mundial de clubes em janeiro aqui na nossa cidade. E o Júlio é o presidente do comitê do Mundial 2000. E vamos começar a desenvolver, mas vamos ver primeiro uma matéria e já pensando no Mundial de Clubes, o Maracanã está se modernizando. O repórter Rogério Bastos conversou com o Chiquinho Carvalho, que é presidente da Sudeste. Vamos ver. Há 3 meses, o Maracanã começou um processo para receber o certificado de qualidade ISO 9002. Mas quais as vantagens para o torcedor que vem ao Maracanã deste certificado? O Maracanã vai voltar a ser um dos melhores estádios do mundo. Para que ele seja o melhor estádio do mundo, ele precisa dar um atendimento de qualidade. Então, o ISO 9002, o objetivo é preparar os nossos funcionários, preparar toda a estrutura do Maracanã para dar qualidade às pessoas que vêm aqui. O projeto já vem sendo desenvolvido e já está sendo executado. É lógico que a gente ainda tem mais 9 meses de treinamento, de palestra, de acompanhamento, mas já há uma mudança. Você vê que há um controle maior sobre o estádio, as pessoas são mais bem recebidas no estádio, o estádio já dá uma qualidade de atendimento melhor, mais limpo, mais pintado, mais arrumado. E agora, dia 13, nós começamos o grande projeto Maracanã 50 anos, que é a grande reforma do estádio. A empresa que ganhou a licitação já está fazendo um estudo de tudo que precisa ser feito de imediato, que é a colocação de 58 mil cadeiras, 113 camarotes, a recuperação das grandes rampas e a reforma geral do estádio. De nenhum estádio do mundo tem isso. O Maracanã será o primeiro. Como ele é o maior, o primeiro, o melhor, também vai ter o primeiro selo de qualidade. Falando em selo de qualidade, estou recebendo aqui a camisa Maracanã 5 anos. Está muito bonita a camisa. Deixa eu abrir aqui. Chiquinho está aqui. Pegou já. Obrigado, Chiquinho. Para a camisa, Bocage. Para você a camisa de presente aqui. Toma aqui. Obrigado. Para aquecer, tá? Depois da derrota de hoje. E vamos tocar a bola, Bocage, com o Júlio em relação ao Rio 2000. Pois é, Júlio. A Folha de São Paulo soltou uma matéria essa semana dizendo assim, há 100 dias Mundial 2000 só tem a sede. E até que ponto isso é verdade? Enfim, o comitê que está organizando esse torneio, quais as medidas que têm sido tomadas, os estádios não estão prontos, como é que está esse trabalho que será, enfim, vai culminar com as presenças do Vasco e do Corinthians representando o Brasil? Eu só queria dar um cortezinho nisso. Como é que... Esse torneio, eu não gostei dessa colocação. Essa competição, campeonato... melhorou. Os dois melhorou. Não, melhorou. Não é possível. Você tratou esse negócio que é o campeonato mundial de clubes, que vai ser disputado. Eurico, você é um cara altamente educado. Vamos ver o Júlio. Não, mas você é um cara altamente educado. Campeonato, amigo. Não, o Vasco não vai disputar esse fala torneio, depois. não. Júlio, por favor, Júlio. O Vasco vai disputar esse campeonato. Esse é problema teu com você. Está rodado vocês dois aqui, não é problema. Júlio, fala. Por favor. Eu queria primeiro fazer uma correção, não sou o presidente, sou o diretor executivo. E também essa matéria da Folha, a gente sabe que a Folha é tendenciosa, dentro da linha do Eurico, São Paulo está sempre perseguindo as coisas que o Rio comanda, né? No caso dos dois estádios, o Maracanã, para atender às exigências da FIFA, precisa apenas colocar os assentos individuais e mexer em algumas coisas de banheiro, melhorar a qualidade dos banheiros. E isso já está sendo feito. O Maracanã Sudeste fez uma licitação para a reforma do Maracanã e a primeira coisa é colocar as cadeiras individuais. Vão ser colocadas cadeiras igual do Stade de France, cadeiras de muito boa qualidade, resistentes a qualquer tipo de pancadas, de torcidas, os mais exaltados. Serão cadeiras coloridas nas cores da bandeira brasileira, dividindo as arquibancadas em setores, deixariam de ser arquibancadas para ser cadeiras. Mas vai ser toda arquibancada? Toda arquibancada. Só que atrás do gol vão ser cadeiras que dá para torcer em cima. Se quiser ficar em pé, dá para ficar em pé. Mas vai ser tudo cadeira, acaba a arquibancada. Completamente. Agora, diminui a capacidade para quanto? Hoje a arquibancada são só permitidos 72 mil. Se alguém quiser me corrija aí. Mas vão reduzir para 61 mil. 61 mil lugares. E no geral, como você perguntou, Maracanã? Para o Mundial de Clubes não tem geral. A geral, pela reforma que o Maracanã está fazendo, a geral permanece e no Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro usa normalmente. Mas no Mundial de Clubes, que é um evento da FIFA, não pode ter geral. E você Em campo nenhum. Você já tem ideia de preço de ingresso, venda de ingresso?
Como é que isso vai funcionar? Nós fizemos um estudo, um orçamento para a FIFA, em que o ingresso médio vai ser em torno de $8, hoje 15, 16 reais, mais ou menos. 15 reais. Preço médio seria Preço médio, é. Então, inclusive, a própria arquibancada é mais barato que isso. Não, mas a própria arquibancada vai ter preço diferenciado. Atrás do gol vai ser um preço e no meio do campo outro preço. O lado oposto das cadeiras especiais vai ter um preço diferenciado. E a venda de ingressos? Deve começar em final de novembro, início de dezembro. Então, o Vasco tem já programando alguma coisa, Eurico, sobre isso? O Vasco não programa nada porque vai vender os ingressos todos. O Vasco vai jogar. Ah, tenho certeza. Você pode estar certo que eles vão sair no tapa para comprar os ingressos. Agora, para jogar para essa decisão do Mundial, porque esse Mundial tem uma característica muito importante para nós do Vasco. O Vasco vai jogar 3 partidas aqui. E como deve sair como campeão do grupo, vai jogar a final e vai jogar aqui. Quer dizer, a final está programada para aqui. A final não vai ser em outro estádio. A final vai ser no estádio do Maracanã. A final e a disputa do terceiro lugar também não Então o Vasco não sai daqui. Quer dizer, o Vasco vai jogar permanentemente. Só para o amigo de todo o Brasil ter uma noção, vamos contar a história desse Mundial. São quantos clubes? Quais serão as sedes? Para o pessoal ter uma noção, ficar muito perdido em relação a isso. São 8 clubes e 2 sedes. São Paulo, o estádio do Morumbi, no Rio de Janeiro, o Maracanã. Vasco aqui, Corinthians... Vasco aqui, a única coisa que está certo no sorteio é que Vasco faz a sede do Rio de Janeiro e Corinthians a sede de São Paulo. E também vai se direcionar um europeu para o Rio e um europeu para São Paulo. No caso, Real Madrid e o Manchester United. E confirmaram a presença já? Todos os dois estão confirmados. Eu acho que deve vir o Real Madrid aqui para o Rio, que é para o Flamengo poder fazer a Fla Madrid, a Fla Manchester, a Fla não sei mais o quê, a Fla não sei mais o quê, a Fla mais o quê. Para ir lá torcer. O Júlio falar. Mas, amigo, eu estou lembrando que é para já ir se preparando desde já, o Flamengo fazendo as suas torcidas. Quer dizer, para poder acompanhar lá. Flá, fazer um talk show e você só. Você fala para não sei o quê. Fala lá. Vai jogar contra o Vasco. Não, tá tudo bem. Deixa eu... Aí tem o Al Nassr da Arábia, já está confirmado. Al da Arábia tem um time da Austrália que eu não me lembro o nome dele. Da Austrália também já deve. Confirmou. Já confirmado, quer dizer, escolhido, né? O time da Oceania, né? Não, da Nova Zelândia. Sim, mas é o representante da Oceania. Falta o representante Qual da África. Qual o critério de escolha para os clubes desse Mundial? Amigo, o seguinte, eles falaram muito que de repente escolheram o Vasco foi o campeão sul-americano. Quando da instituição dessa competição, o campeão sul-americano era o Vasco. Hoje eles perguntam assim, por quê? Porque não o Palmeiras, que foi agora o campeão. Só que quando eles instituíram a competição, o campeão era o Vasco. Então a indicação do campeão sul-americano foi o Vasco. Como o país sede tem direito a indicar um representante, indicou o Corinthians e também indicou na mesma base, no campeão do ano que o Vasco tinha sido na Libertadores, que foi em 98. Campeão brasileiro. O campeão brasileiro foi o Corinthians. Agora, tem o campeão da Copa da Europa, lá no Manchester United. Tem o campeão da Toyota, que é o Real Madrid. Tem o campeão da África, da Copa da África. O campeão da Copa da Ásia, que foi o Al Nassr, né? E o campeão da Oceania e o campeão da CONCACAF, que é lá da América do Norte. Então, o único indicado é o Corinthians, teoricamente. O único indicado é o Corinthians. O único que porque é do país sede. O que deve, me parece que o que deve substituir na próxima competição é que o campeão dessa competição deve estar assegurado na próxima. Vai substituir o Copa Toyota. Vai substituir o Copa Toyota. No caso do Real Madrid, essa que o Eurico falou de vir para o Rio de Janeiro, é um desejo da organização. A gente sabe que se o Real Madrid vier para o Rio de Janeiro, essa rivalidade... Eu estou falando para o Flamengo constituir as suas torcidas, quer dizer, para Madrid, para Manchester, e bater palma, quer dizer, que é o que eu vou gostar. Agora, esses jogos terão transmissão local, a televisão que vai comprar, como é que... Os direitos foram comprados pela Traffic, comprados da FIFA por $45 milhões,
vão ser direitos vendidos ao longo em todo o mundo, né? Vai ser vendido para a Europa, para a América do Sul, para o Brasil, dentro da América do Sul, Brasil, Argentina. Quem interessar, os direitos podem ser comprados. Acredito que aqui no Brasil as televisões se interessam, porque ninguém vai deixar de transmitir um jogo do Corinthians, um jogo do Vasco, enfim. Ainda mais se os dois... local do jogo não vai ter, naturalmente. Como? Local do jogo. Só se for TV a cabo, deve ser. Se os ingressos estiverem todos vendidos, pode ter. Pode ser. Então faz pode cruzado, ser, dependendo da comercialização. Eu sei, pode até ver, dependendo do que eles pagarem, pô, se eles pagarem uma importância interessante. Isso eu ia, inclusive, perguntar. Mas eu só acredito que eles deixem transmitir para a praça se eles já tiverem com os ingressos todos vendidos. Inclusive os ingressos vão ter vendas antecipadas. Os ingressos a gente está pensando em vender a partir do final de novembro. Qual o período do campeonato? Só para ficar claro também. Qual o período do campeonato será 5 a 14. 5 a 14 de janeiro. 5 a 14 o Rio-São Paulo começaria quando? Você já tem Montenegro? Mais ou menos 25 ou 26. Imediatamente 25. depois. Aliás, 5 a 14, então 25. Já para você ficar satisfeito, não parecer que aqui você não dá notícia nenhuma em primeira mão e tal. Muito obrigado. O calendário está absolutamente já pronto. Durante essa competição, nós vamos ter essa competição, que vai até 14. Depois, a seguir, o Rio-São Paulo, sem nenhuma outra competição, quer dizer, terá outras competições, mas competições também regionais. Nós consideramos as Copas regionais. Tem o torneio em São Paulo, vai ter a Copa Sul. Vai Sul, Nordeste? Não vai ter a Copa Sul, que vão participar os clubes de Minas. Sul-Minas, do Sul, Sul-Minas. Vai ter a Copa do lado do centro. Seria Bahia, Recife? Centro-Oeste, a Copa Nordeste e a Copa Norte. Então o Rio São Paulo vai ser liberado, só para Rio São Paulo. Só Rio São Paulo. E junto também vão ter essas Copas. Torneios paralelos que não confrontam. Sem. A única coisa que vai acontecer paralelamente ao Rio São Paulo, que vão jogar, é aquela fase preliminar do campeonato estadual. Então, que vai ser aquela fase classificatória. Os grandes que estão disputando essas Copas não participam. Terminada essa Copa, inicia o campeonato estadual. E aí, nos meios de semana do campeonato estadual, tem a Copa do Brasil. Esse é o calendário. Agora, Júlio, estou dando aqui em primeira mão para você. Muito obrigado. Também só não reclamar de mim. Não, obrigado. O Fluminense joga, né? Minha preocupação é essa. O Botafogo está no Rio São Paulo, isso está. Garantido. Você falou de venda de televisão e uma outra reportagem aqui que saiu no Diário Lance essa semana, que o Real Madrid vendeu por 350 milhões de dólares a transmissão de seus jogos da Liga Espanhola. Os clubes do Brasil hoje, que se diz, né, o Brasil é o melhor futebol do mundo, tetracampeão e tal, os clubes recebem o justo pela qualidade do espetáculo hoje? Antes de fazer só uma colocação, o sorteio do campeonato é no próximo dia 14 às 11h30 no Copacabana Palace com transmissão mundial. Agora, esse assunto dos valores... Eu até ouvi o Montenegro também sobre isso. Eu acho que é muito baixo. Eu acho que o valor de televisão aqui no Brasil está melhorando, já só pegar os números dos últimos anos, o crescimento é um crescimento bem significativo, mas ainda é baixo. Agora, também tem que olhar o perfil consumidor, né? O consumidor da Espanha nem tanto, mas a Europa como um todo, o nível de consumo, a renda per capita é muito maior que a renda per capita. O peso da moeda é outro também. Não, mas só que acontece que todas essas notícias têm que ser olhadas mais. Tem que ser avaliadas. Por exemplo, eu posso te garantir, se o Real Madrid vendeu por 310 anos, então vou te dar a notícia que eu sei que é verdadeira. Se ele vendeu daqui a 5 anos, quer dizer, os 10 anos depois dos próximos 5, que eu já tinha a notícia que o Real Madrid estava comprometido a sua venda, nos próximos 5 anos, ele não tinha mais nada que receber, que já tinha recebido antecipado. Então ele pode ser, como eles costumam fazer, pode ter vendido para daqui a 10 anos. Não quer dizer que ele vai receber... Uma antecipação de receita. É uma antecipação, mas não, eles também não estão tão nessa situação como a gente pensa, não. Mas eu já vi o Eurico falar também que acha baixo os valores aqui do Brasil. Não, os valores são baixos, mas a gente não pode falar... Eu acho que a gente não tem muito o que reclamar. Nós estamos evoluindo muito, quer dizer, comparado ao que era há alguns anos atrás, rapidamente nós estamos crescendo. E vocês dois têm muito a ver com isso, conseguiram melhorar. Vamos ver agora os melhores momentos
em homenagem ao nosso nobre deputado, de Vasco da Gama 1, Flamengo 0. Vamos lá. Até que enfim. Eurico, por favor. Que enfim, beleza. Ele toma conta do programa. Ó, só mostra o time do Flamengo. Vai, quem é o produtor desse programa? Quem é o produtor? Aqui, Ô, Eurico, o Flamengo, você... Quem é o produtor? O produtor somos nós, Eurico. Então, a entrada do Flamengo, a entrada do Vasco da Gama, por favor. Não deram a entrada do Agora o Vasco entrando. Se você não sabe, o Flamengo entrou primeiro. Vamos ver o jogo, Eurico. Sossego fácil, Eurico. Deve ser mais curto, olha lá. Olha lá, em sua homenagem, olha lá. Mostramos a camisa do Edmundo, liberdade para o Timor. Está vendo a homenagem ao nosso único delegado que não prende ninguém. Mas tá tudo certo. Hein? Viu o jogo? Olha só. O segundo tempo foi muito bom. Você gostou, Monteiro, do jogo? Primeiro tempo... O primeiro tempo eu gostei. O Vasco foi melhor o primeiro tempo, né? O Vasco foi melhor o jogo todo. O Vasco foi melhor o jogo todo. Mas estou falando do primeiro tempo. Você está vendo o primeiro tempo, viu, Eurico? Então tem que se analisar por partes. Foi melhor os dois. Aí a tentativa do Beto. Aí. Por outro ângulo para você. Olha a distância, rapaz. Aí o Donizete pela ponta esquerda. Aí Uma avaliação que pode ser feita do jogo é que o Klemer foi um dos melhores em campo. Que é o goleiro do Flamengo. É verdade. Primeira vez que eu vejo você fazer um comentário disso. Aí a tentativa do Romário e o Beto perdeu a única chance do Flamengo no tempo esse lance. E o Vasco estava melhor. Foi a primeira vez que o Flamengo chegou. Aí. Jogou bem o Jéder hoje, hein? Jogou bem. Boa partida do Jéder. Olha puxando. Vamos ver por trás, então. Puxando, ó. Pênalti. Pênalti, pênalti, Gerson. Pênalti. É, Gerson. Aqui na China, no Japão, qualquer lugar, pô. Deixa o Gerson falar, que ele é bem pago para vir aqui ao programa, por favor, Eurico. Achou pênalti? Claro. Arbitragem. É, Montenegro. O que você falou, a falta de critério. Uma hora o cara marca, uma hora não marca. Lembrou um jogo do Júnior Baiano na seleção brasileira, não teve uma situação que nós expulsou o cara, mas o juiz marcou. E que ninguém viu. Ninguém viu, só o juiz. Só o juiz. Aí todo mundo vê, menos o juiz. E fazer um comentário. Segurou de novo, O juiz ficou fraco. Pelo que eu tenho assistido aí, por incrível que pareça, os juízes do Rio é que são a melhor fase. a melhor fase. Por aí você vê o nível, né? Então tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Grande defesa do Klemer, hein? Ai, meu Deus. Bola desviou no zaga. O Klemer agarra muito bem, é bom goleiro. Ele fez 3 ou 4 defesas fantásticas, botando para escanteio. O toque do Julinho entre as pernas do jogador do Flamengo e o Maurinho botando para escanteio. Paulo Miranda. Eu também não. Fala, Gerson. Eu também não entendo muita coisa, mas eu não entendo por que esse goleiro do Flamengo e o goleiro do Vasco não são convocados? Não são convocados para a seleção brasileira, que eu não entendo. Esse Carlos Germano é uma fera, tá bem pra caramba. O outro é uma fera, tem... Mas o Klemer, quando está para ser convocado, ele falha. Mas meu Deus do céu, o Dida está tomando frango aí todo dia. É um bom goleiro, não estou discutindo. Aí o lance do Flamengo... não fez esse lance, não. O Romário queria um pênalti, que foi falta de ataque. Lógico. Dúvidas? Não. Nesse lance, não. O jogador de mundo, bela jogada, outra grande defesa do Klemer. É outro também que eu não entendo, porque não vai ser seleção brasileira. É um negócio incrível isso. Aí é boa defesa do Carlos Gol Germano. perdido, hein? O Romário tocava no pênalti que não foi de novo. E o Romário também. É o bom jogador do Paulo Miranda. Que tem jogado aí. Olha, quem entendeu certo essa bola. Aí o Romário perdeu. Perdeu não. Olha o impedimento, ó. Olha o impedimento lá. Aí o grande choro do Flamengo. Choro, só ver, manda repetir, voltar, 10 metros na frente. O grande choro do Flamengo, a reclamação de Mundo da processar o árbitro agora, o Mundo Santos Silva, presidente do Flamengo. Vai processar o árbitro da partida, vai. Então, que protocolo. Vamos, meu filho. O lance do gol, Donizete.
A melhor jogada do Donizete na partida foi essa. O Juninho entrou e de chapa, olha a defesa do Flamengo todo olhando e o Juninho entrando sem marcação nenhuma, olha lá. Mas olha o toque de quem sabe jogar, né? A bola subiu, ele só empurrou. Mas tecnicamente, o meio do campo do Vasco é superior ao meio do campo do time do Flamengo. É quase que ele faz o gol aí, né? E ainda mais que o Antônio Lopes agora fez o favor, tá certo? Botar o Felipe? De botar o Felipe, que é outro jogador talentoso no meio do campo. É, mas o Felipe tá mal, viu? Não, tudo bem. Tá mal, prende demais a bola, prende demais a bola. Tudo bem. Agora, isso, você, de repente... Isso aí são sempre grandes jogos e fazer um gol, meu primeiro aí contra o Flamengo no Maracanã, já tinha feito gol no Flamengo, mas não no Maracanã. Eu fico feliz em ter dado a vitória, mas com certeza o que vale mais são os 3 pontos aí, que o Vasco está continuando nas primeiras colocações. O tape do jogo Atlético e Flamengo, o Atlético fez os seus 3 gols por aquele lado, então tínhamos montado junto com o Donizete ali, a ver se o Donizete fazia mais ou menos o papel do Marques por ali, e a aproximação do Gilberto também, e o Felipe que tinha que sair do meio para encostar. Mesmo depois que eu tomei conhecimento que veio o Fábio Baiano, nós apostamos nisso também. Mas a equipe no primeiro tempo foi um pouco lenta, né? Nós não municiamos muito o Donizete, estávamos saindo com muita lentidão da defesa para o ataque e o Donizete ficou muito só por ali. Aí no segundo tempo colocamos o Ramon, porque o Ramon deu mais velocidade. Se houve algum tipo de erro, falha do Bandeirinha, acho que todos nós estamos propostos a isso, né? E ele tem direito também de errar. Se foi um erro que complicou, que poderia mudar o resultado da partida, acho que, como eu falei, somos seres humanos e todo mundo tem esse direito. Tá aí, portanto, o Romário e o erro na televisão foi comprovado que não teve erro. O Romário dizer isso, eu conheço bem o Romário. Para o Romário dizer isso, ele tem certeza que estava impedido. Tá certo, então. Vamos dar uma paradinha no segundo bloco do nosso debate esportivo. Daqui a pouquinho... por gentileza, o nome do